Hulk esmaga a si mesmo. Uma das melhores, se não a melhor história do Hulk foi publicada em 2002 e se chama Hulk, o Fim, ou como a tradução que ficou no Brasil, que é muito boa, Hulk, o Último Titã. Ela saiu no encadernado Hulk Futuro Imperfeito, que foi relançado recentemente no Brasil, esse aqui é mais antiguinho, com uma capa um pouco diferente, numa edição capa dura, nesse selo Marvel Vintage. Essa história, escrita pelo Peter David, tem a arte do Dale Keough, que é uma arte ainda assim, como saiu em 2002, né, tem uma coisa ainda meio Image, né? Então assim, eu acho que um dos motivos dessa história talvez não ser tão comentada como ela deveria é por causa da arte. Ela não é uma arte das mais bonitas, das mais deslumbrantes, né? Tem essa coisa ainda um tanto datada, ela é muito marcada. Mas o roteiro, pessoal, o roteiro é muito, muito bom. Então, para quem não leu, assim, dá a sinopse bem breve. A gente começa acompanhando o Bruce Banner, velhinho, num futuro onde só sobrou ele. O que aconteceu? Guerra nuclear. Morreu todo mundo. Não sobrou mais nenhum ser humano. Nenhum. E, obviamente, como a gente bem sabe, o Hulk se alimenta de energia nuclear, se alimenta dos raios gama. Então, todo aquele conflito, na verdade, deixou ele até mais forte. Aqui a gente vai acompanhando muito desse conflito interior entre o Bruce Banner e o Hulk ele só quer sobreviver, ele só acha o ser humano fraco, ele acha a humanidade fraca, e ele vai, na verdade, perdendo ainda mais a paciência com a humanidade, conforme esse conflito vai escalonando, e ele só quer se recolher, ele só quer se preservar, porque ele é mais forte que todo mundo, ele é melhor que todo mundo. Ocorre então que o Hulk acaba se isolando numa caverna, e muito tempo depois aparece um robô enviado por civilizações alienígenas e que comunica ao Bruce Banner que só sobrou ele e que os outros planetas estão inclusive em festa porque os humanos morreram, era uma raça desgraçada, uma praga. E aí resolve deixar com ele um robô registrando os passos desse último homem, que é o Bruce Banner. E a partir daí começa a saga do Hulk, que é uma saga de tédio e dor, porque não tem mais nada nesse mundo, não tem mais nenhuma pessoa, não tem quase mais nenhum ser vivo, não tem o que fazer, a não ser ruínas e deserto, e baratas mutantes. Então o que acontece? O Bruce Banner constantemente é atacado por esse enxame de baratas, é devorado por elas, obviamente ele acaba virando o Hulk, mas elas são tão volumosas, são tantas e são tão agressivas, que o próprio Hulk acaba sendo dilacerado por elas. E aí, poucos minutos, poucas horas depois, o Hulk acaba conseguindo se recuperar, ele tem fator de cura, e o dia recomeça. E isso acontece todo dia, toda hora, ou seja, ele está condenado a viver nesse dia eterno, onde só acontece isso. Tem um quê de metalinguístico nessa história, porque por ser escrita pelo Peter David, que ficou décadas escrevendo Hulk, serve um pouco como revisão. O Peter David comenta dos vilões do Hulk, o Abominável, o Líder, o Maestro, fala das fases do Hulk, o Hulk cinza, o tirateimo, o Hulk inteligente, tem a Beth Ross, tem o General Ross, enfim, todo mundo ali aparece para ele na forma de fantasma. E o grande desejo do Bruce Banner é morrer. É o que mais ele quer. E aí se torna essa maldição. Ele não consegue morrer, porque ele é o Hulk. Toda vez que ele tenta morrer, toda vez que ele quer morrer, toda vez que ele se coloca em perigo, ele se transforma no Hulk, e o Hulk não deixa ele morrer. Aqui o Peter David faz uma salada de fruta mitológica que funciona muito bem. De um lado, a mitologia judaico-cristã, porque tem uma passagem que o Bruce Banner, esse Matusalém aqui com mais de 200 anos, tem contato com essa Eva, que é uma mulher que ele acaba vendo ali no meio das pedras, né, uma miragem. Aí ele tem ali uma experiência com ela, uma viagem, mas ele acaba a perdendo, porque ele percebe que ele provou do fruto proibido. E que fruto proibido é esse? É o saber atômico. Aí a gente vai para uma outra mitologia, que é a mitologia grega. E talvez a gente possa criticar demais essa história por tornar óbvias suas referências, por mastigar suas analogias, porque aqui o Hulk é colocado exatamente como Prometeu. Ele é o cara que trouxe
como Prometeu na mitologia grega, o fogo aos homens. Então, no caso, o Hulk acaba sendo o personagem, o ícone daquele que trouxe aos homens o saber atômico. Claro que não foi ele que trouxe esse saber propriamente dito, mas ele personifica esse saber no seu próprio corpo. E assim como acontece no mito, pelo menos em algumas versões deles, incomodados com a ação do Prometeu, o que os deuses fizeram foi de levar Pandora à humanidade e, com a sua curiosidade, Pandora acabou abrindo a famosa caixa de Pandora, que aqui, obviamente, é mostrado que é a guerra atômica, que é esse saber atômico que não só traz maravilhas, o progresso, mas traz a guerra nuclear. E no caso de Prometeu, ele é acorrentado no Monte Cáucaso, para no dia seguinte ser devorado mais uma vez. Ora, isso evidentemente é o que o Hulk está vivendo agora. Ele está sendo todo dia devorado por essas baratas atômicas e vivendo a maldição de ter que recomeçar, de ter que reconstituir numa enorme prisão que se tornou a Terra. Duas questões vale muito a pena comentar aqui. Uma é como o Hulk vê o ser humano, a visão que ele tem da humanidade. O Hulk tem uma visão tanto infantil, mas não infantil no sentido pejorativo. Eu digo realmente uma visão um tanto bruta, como uma criança tem perante o mundo. Então, para o Hulk, a humanidade ela é fraca, a humanidade ela é um tanto tosca. E ela se machuca. Então, assim como uma criança que vê alguma coisa e responde de uma maneira muito direta, dizendo não gosto, não quero, não faz assim, o Hulk faz isso da mesma forma. Inclusive tem uma cena que é justamente como o desenhista tem essa coisa muito image, essa cena não tem tanta força, mas se tu for tentar pensar a nível de conteúdo, ela é muito forte, é quando no meio da guerra nuclear o Hulk está zanzando e ele vê uma criança que está em pele e osso com o seu cachorrinho. Essa cena é terrível, terrível. E aí o que ele faz? Ele acaba decidindo que ele vai se exilar, que ele não vai mais querer participar da humanidade. É nesse processo, portanto, que ele acaba indo parar nessa caverna e só depois ele descobre que sobrou ele. Só que como o próprio Hulk vai descobrindo ao longo do processo, mesmo no conflito que ele tem com o Bruce Banner, que ele acha o Bruce Banner fraco, que ele acha o Bruce Banner tosco, é que ele também está sofrendo com a solidão. O Peter David mostra isso muito bem, de uma maneira muito sutil, porque no começo o Bruce Banner fala, eu sinto frio, e o Hulk nem isso sente. E no final nós temos o Hulk falando, Hulk sente frio. No final das contas, os dois estão na mesma tragédia. Por mais que o personagem trágico seja só o Bruce Banner, enquanto que o Hulk ele quer triunfar, ele quer vencer a todo custo, no final das contas essa tragédia começa também a assombrar o próprio Hulk. E tem uma fala que eu acho muito emblemática, muito sutil, que tem aqui nesse quadrinho, que é quando o Bruce Banner é visitado pelo robô alienígena e tal, que fala para ele assim, ó, quando você for falar pro vídeo robô que eu vou deixar aqui para monitorar a vida desse último homem da Terra, fale alto, porque a sua espécie tem tendência para o balbucio. É uma fala meio, né, assim, ok, daí... Eu achei, na verdade, ela muito poética, porque se a gente for parar para pensar, o Hulk é o balbucio. O Hulk, se a gente for pensar desde a sua criação, né, lá desde os anos 60, e a sua força, inclusive na cultura, não só na cultura pop, né, ele como esse ícone cultural, que por sua vez vai remeter o Médico e Monstro e uma série de outros mitos que a gente já tem dessas figuras duais na cultura. O Hulk é esse balbucio do homem e da mulher, esse balbucio da raiva, esse balbucio da inconformidade, esse balbucio do outro que habita em nós. Esse balbucio que nunca para, que nunca se contenta, esse balbucio que resiste perante tudo, inclusive uma guerra nuclear. Por tudo isso, então, Hulk, o fim, ou Hulk, o último titã, é disparado uma das melhores, como eu disse, se não a melhor história do Hulk. Fica aqui a sugestão para que vocês leiam ou para que releiam com mais atenção se passou batido, porque vale muito a pena. Tá bom, pessoal? Comentem se vocês já leram, comentem aí outras histórias do Hulk, que fica de sugestão. Comentem também se vocês querem mais Hulk aqui no canal, porque eu nunca comentei, acho que isso aqui, eu gosto bastante de Hulk, certo? Então é isso. Se inscrevam, curtam, compartilhem e segue lá no Instagram, @KennethSarjeta. Valeu!